Olá, alunos. Sou o professor Luiz Paloski. Gostaria de dar boas-vindas a todos para a nossa disciplina de Macroeconomia 1. Então, eu ministrarei a disciplina de Macroeconomia 1 e nela a gente vai ver como que funciona a macroeconomia, os aspectos principais dentro da macroeconomia, introdutórios ainda nessa disciplina, mas que nos permite compreender bastante o funcionamento da economia como um todo. Afinal, é com isso que a macroeconomia se preocupa, com os grandes agregados macroeconômicos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a introdução à macroeconomia. Então, antes de avançarmos ali para a gente entender o que a gente vai ver nessa disciplina, gostaria de deixar uma reflexão, que é uma fala de Paul Samuelson, um dos principais divulgadores, pesquisadores na ciência econômica, principalmente na macroeconomia, que ele fala o seguinte: em economia as verdades são incertas. Os acadêmicos devem ser humildes quanto à precisão de suas teorias, mas nossa humildade resulta do conhecimento e não da ignorância. Não desejamos aplausos de leigos, trabalhamos pela única recompensa que vale a pena, nossos próprios aplausos. Então, é uma fala bastante importante do Paul Samuelson que nos faz refletir sobre... muitas vezes a gente critica alguma coisa sem conhecer, ou então ouve críticas em relação àquilo que nós sabemos, que nós realmente estudamos para saber. Então é importante que a gente sempre avance estudando, conhecendo as teorias, antes da gente poder, inclusive, criticar, e também para que a gente saiba como analisar, como analisar corretamente, de uma forma embasada cientificamente, e não simplesmente achando que a gente sabe alguma coisa. Então, muito importante que a gente continue avançando em termos de conhecimento para que isso se concretize. E daí passamos para a nossa programação das aulas, para a gente compreender como vai ser, quais serão os temas abordados. Então, nessa primeira aula a gente vai ver os aspectos introdutórios da macroeconomia, então introdução à macroeconomia. Na nossa segunda aula, o tema é oferta e demanda de moeda e a política monetária. Depois, a macroeconomia clássica e, por fim, a macroeconomia keynesiana. Nós vamos entender que existe essa discussão e essa divisão um pouco dentro da macroeconomia, que são as vertentes macroeconômicas clássicas, que vai dar origem à neoclássica, depois aos novos clássicos, e a macroeconomia keynesiana heterodoxa, que vem como uma discussão e uma interpretação diferente. Ela vem como uma crítica à teoria clássica e neoclássica, e com isso a gente consegue construir. Então isso demonstra, apesar de ainda haver bastante divergência nisso, demonstra, e a gente vai entender, olhando para o aspecto histórico aqui na introdução à macroeconomia, na nossa aula de hoje, o quão isso é importante para o avanço da ciência. Esse embate mesmo entre escolas de pensamento, uma vai criticando a outra, elas vão se rearranjando, elas vão unindo forças em algum momento, apesar de ainda haver uma divisão, e isso acaba promovendo o avanço da teoria. Então, introdutoriamente, a gente tem que considerar primeiro o que é a macroeconomia. A macroeconomia ela estuda os agregados macroeconômicos, ela estuda a economia como um todo. Então ela vai olhar para a economia e vai tentar entender quais são as grandes forças que interagem nessa economia de um país, pode ser de uma cidade, de um estado, de um país, mas quais são as grandes forças. Então, enquanto diferenciando, enquanto a microeconomia ela muitas vezes se preocupa com o indivíduo ou a empresa, o agente econômico atuando isoladamente ou em alguns casos em conjunto, quando a gente estuda os mercados, a macroeconomia ela estuda os agregados, ela vai estudar não o consumo de um bem, ela vai estudar o consumo de todos os bens e serviços da economia. Então ela vai estudar não a renda daquele consumidor, mas a renda da economia, a renda nacional, como a gente conhece. Então, a macroeconomia ela vai se preocupar justamente com esses agregados, com a economia como um todo. Então ela vai olhar para a renda, como que eu gero renda na economia, como que eu gero crescimento da renda, como que eu meço o PIB. E a partir dessa medida, compreender então o que é o produto interno bruto, que a gente vai discutir, compreender como que eu gero então o crescimento desse produto, como que eu faço com que a economia avance ainda mais, como que eu gero emprego, Então tudo isso está atrelado, como que eu lido com a inflação. Então 3 grandes áreas de pesquisa da economia são destacadas aqui no nosso slide. Então como explicaríamos períodos de desemprego alto e persistente? Como que eu explico o desemprego? Então o desemprego ele é uma variável importante, ou o emprego, o mercado de trabalho é uma variável extremamente importante, porque a gente sabe que a gente tem desemprego.
sabendo que nós temos desemprego, então nós precisamos analisar como que eu gero emprego, como que eu diminuo o desemprego, gero atividade econômica para que as empresas contratem, para que as pessoas tenham renda, e tudo isso vai ter um funcionamento mais adequado, levar a um funcionamento mais adequado da economia. Outra grande pergunta que nós temos, né, é em relação à inflação. Quais são as causas da inflação? Isso a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. E como que eu combato, então, a inflação? A inflação a gente sempre ouve falar que é uma coisa extremamente ruim. Muitas vezes ela é um fator comum e natural do processo de crescimento econômico, mas em outros casos, como está destacado aqui, da hiperinflação, ela é descontrolada e muito elevada para um nível de crescimento ou nível de atividade econômica, não fazendo muito sentido em alguns casos. Então a gente precisa compreender isso, precisa entender esse processo para que a gente consiga criar políticas que sejam eficientes no combate da inflação, porque ao mesmo tempo ela também, por mais que ela possa ser natural em alguns momentos, ela também é prejudicial em outros, porque ela reduz a renda das pessoas, né? Eu reduzo a minha capacidade de compra e assim por diante. Além disso, nós temos aqui o que determina a taxa de crescimento do produto, né? Então, o que gera crescimento da economia, basicamente? É isso que está sendo levado em consideração. E por que alguns países crescem mais rapidamente do que outros? Talvez essa pergunta seja a pergunta mais básica dentro da macroeconomia. Por que alguns países, o que determina o crescimento econômico de alguns países, né, dos países, e o que determina as taxas diferentes de crescimento. Por que um país cresce tanto, por que um país cresce pouco, porque países são altamente desenvolvidos em termos de renda, emprego, e outros países são pobres, né, não atingiram um nível de desenvolvimento. Então nós temos países desenvolvidos, em desenvolvimento, nós temos países que têm um desenvolvimento muito baixo. Então o que explica isso? Porque se a gente conseguisse ter uma receita simples, a gente aplicaria para todos os países e todos cresceriam iguais e atingiriam altos níveis de renda. Mas não é assim, né? Por isso que há um embate ainda de ideias do que, como realizar isso, porque a ciência econômica é uma ciência social aplicada. Então é uma ciência que estuda o comportamento das pessoas, querendo ou não, né? Não é uma ciência exata. Não tem como eu determinar que uma determinada política em uma determinada região ela vai ter exatamente o mesmo efeito dessa política em outra região, porque depende das pessoas, depende de como as pessoas interagem com as informações, como as pessoas interagem com os mercados e as empresas e os donos dessas empresas, enfim, os próprios governos. Então tudo isso está atrelado à nossa discussão de macroeconomia. Ele é avançando justamente nesse tema em que a gente fala sobre a análise, né, do desenvolvimento econômico, como que eu gero crescimento, desenvolvimento econômico. Eu tenho as principais teorias, a gente vai ver aqui um pouco de história, né, nessa primeira aula, em que a gente analisa a evolução da teoria macroeconômica. Então, a evolução histórica, né? Como que se evoluiu as ideias da teoria macroeconômica. E, justamente pensando nessa ideia de como gerar crescimento econômico, Adam Smith, lá em 1776, ele lança o livro A Riqueza das Nações, né? Em que ele justamente buscava compreender quais eram os determinantes das riquezas das nações. Então, ele tentou apresentar ali uma ideia, e ele é considerado o pai da economia moderna justamente por isso, porque foi um dos principais pensadores e dos primeiros pensadores de macroeconomia e da economia como um todo, né? Existia escolas de pensamento econômico antes dele, por exemplo, a escola mercantilista, a qual ele vai criticar bastante, inclusive, e ele justamente desenvolve a sua teoria para tentar explicar o que gera crescimento. Como que eu gero crescimento na economia? O que eu preciso fazer? E ele vai focar a sua análise na divisão do trabalho, tá bem? Então, justamente, ele vai tentar olhar para essa questão da divisão e vai tentar explicar isso através da divisão do trabalho. Ele vai defender a livre concorrência, que ficou historicamente conhecida como a mão invisível de Adam Smith, apesar dele tocar nesse assunto como mão invisível apenas uma ou duas vezes ao longo do livro, mas ele defende a livre concorrência. E primeiro, por que a divisão do trabalho, né? Então, na visão de Smith, à medida que eu divido uma tarefa em várias tarefas menores, eu consigo dividir a função das pessoas. Então, ele dá um exemplo clássico, inclusive, que é o exemplo da fábrica de alfinetes. Ele pega,
Ao invés de uma pessoa só fazer todo o processo de produção do alfinete do início ao fim, eu posso dividir o processo em várias etapas e com isso eu reduzo o tempo de execução, porque ao invés de eu ter que esticar o arame, e daí cortar, e daí apontar, e daí colar a cabecinha do alfinete e assim por diante, uma pessoa só fazendo tudo isso, ela não consegue ser tão rápida. Então eu divido, falo, uma pessoa vai esticar o arame, a outra vai cortar, a outra vai só afinar a ponta, enfim. E daí a gente consegue dividir, ele consegue dividir esse processo em várias etapas, e a partir dessa divisão ele considera que a gente vai ser muito mais produtivo, vai conseguir elevar a produtividade do trabalho. Essa é a importância na visão de Smith da divisão do trabalho. A gente consegue elevar a produtividade. Elevando a produtividade da mão de obra quer dizer que eu produzo mais em menos tempo. Produzindo mais em menos tempo eu consigo elevar a produção. Então ele considerava isso uma explicação. Além disso, ele defendia alguns outros aspectos, como a livre concorrência, né, que a gente acabou de comentar, a questão da mão invisível, que as pessoas tendo a capacidade de decidirem aonde vão aplicar os seus recursos, elas são mais eficientes do que se tivesse algum organizador central, como se fosse o governo que decidisse em que lugar cada um vai colocar sua mão de obra, vai colocar sua terra, vai colocar o seu dinheiro em termos de máquinas e equipamentos para o trabalho. E outro fator que ele considerava importante para gerar crescimento econômico é a acumulação de capital. E daí o capital aqui, quando a gente fala em macroeconomia, nós estamos falando de capital físico, capital, máquinas, equipamentos que são utilizados para a produção, são bens de capital. Então a acumulação de capital, à medida que eu tinha mais máquinas e equipamentos, eu também conseguiria elevar a produção. Porque a máquina e o equipamento acaba elevando a produtividade da mão de obra também. Então, ao invés de eu fazer um serviço manual, agora eu tenho uma máquina que me auxilia nesse serviço e eu consigo ser muito mais produtivo. Tá bem? Então, por defender exatamente a concorrência, né, a livre concorrência no mercado, ele é considerado o pai do liberalismo econômico, em que há uma necessidade reduzida de atuação do Estado, né? A defesa de que o Estado ele não deveria atuar nos mercados, porque isso acabaria gerando ineficiência, porque a livre concorrência é que geraria uma maior eficiência. Além disso, como ele é considerado o pai da escola clássica econômica de pensamento, a gente tem uma definição clara dentro da escola clássica, que é o pleno emprego. Então ele considerava que, e daí toda a escola clássica vai adotar esse termo, vai adotar essa premissa de que há pleno emprego na economia, ou seja, não há desemprego involuntário, o que quer dizer que eu não tenho pessoas desempregadas simplesmente porque não há emprego, né? E o desemprego na escola clássica é visto como desemprego voluntário. Tá? Então não há desemprego involuntário, em que eu estou procurando trabalho, mas eu não consigo emprego. Então isso é bem irreal, né? Porque a gente sabe que existe o desemprego involuntário, inclusive esse vai ser um dos pontos de crítica da escola clássica ao longo da evolução aí da história do pensamento econômico. E daí, destacando alguns dos principais seguidores de Smith, nós temos Thomas Malthus, que também vai ser bastante criticado, tem algumas ideias bastante controversas em termos de controle populacional, enfim. Davi Ricardo, um grande expoente para as teorias de economia internacional, Stuart Mill e Jean-Baptiste Say, que a gente vai ver inclusive a lei de Say, né, agora adiante. Então, a lei de Say, um dos pensadores que bebeu lá da fonte de Smith, o Say, ele propôs essa lei de Say que, resumidamente, ela diz o seguinte: a oferta cria sua própria demanda. Então ele vai defender que a empresa ela produz sem se preocupar muito com a demanda, porque eu produzindo eu vou gerar trabalho, gerando trabalho eu gero renda para as pessoas, gerando renda as pessoas vão consumir os produtos que eu produzi. Isso na economia como um todo, né? Se a gente pensar na economia como um todo. Isso também vai ser bastante atacado, bastante criticado pela escola keynesiana, principalmente, né? A heterodoxia econômica. Então a teoria clássica ela justamente foi a base aí do desenvolvimento teórico do sistema capitalista, né? Foi a base teórica aí do desenvolvimento do sistema capitalista que prosperou na Europa, né? A partir do século XVIII. Só que a partir de 1920, então, ou seja, a escola clássica ela teve um longo período de vigência,
né, em que se acreditava significativamente nessas teorias. Só que a partir de 1920 vão surgir debates, porque você tem crises, né? 1920 a gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, e você vai ter algumas crises que não são explicadas pela escola clássica. Então vai ter desemprego, vai ter recessão, e a escola clássica ela não consegue explicar isso. E isso foi aprofundado ainda mais com a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, que ao longo da década de 30 foi um período de elevada recessão, elevado desemprego, sobretudo nos países desenvolvidos já na época, né? Os Estados Unidos e a Europa. Por isso vão surgir novas ideias dentro desse contexto, entre elas a publicação marcante de John Maynard Keynes em 1936, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Então, nessa crítica que Keynes faz, ele vai justamente desenvolver uma nova teoria, com novos pressupostos, em que ele vai falar que não é possível manter o pleno emprego, né? Não há como manter automaticamente esse pleno emprego. Existe desemprego. Principalmente porque, na visão clássica, existia uma noção de que os preços e os salários na economia eram perfeitamente flexíveis. O que isso quer dizer? Que se diminui a demanda por mão de obra, consequentemente vai cair, vai gerar desemprego, né, em um período inicial, e como há desemprego, o que vai acontecer é que os salários vão cair, porque tem muita oferta de mão de obra, né, pessoas procurando mercado de trabalho, e pouca demanda por mão de obra, as empresas não estão contratando. E isso vai fazer com que os salários se reduzam. Só que Keynes vai criticar isso justamente porque ele considera que os salários, por exemplo, são rígidos, né? O salário ele não é totalmente flexível. Se há uma queda no nível de atividade econômica e as empresas simplesmente começam a mandar as pessoas embora e há desemprego, não necessariamente o salário vai cair. Ele pode cair até um certo ponto, mas há uma pressão de sindicatos, há uma legislação a ser cumprida, né, em relação ao salário mínimo e por aí vai. Então existe uma rigidez nos salários, e justamente é isso que vai fazer a crítica de Keynes ganhar força, porque ela tem um cenário mais realista, de falar, não, eu posso ter desemprego, vai haver desemprego voluntário, só que eu posso estar em equilíbrio com o desemprego, e a gente vai avançar nesse tema, né, nas próximas unidades. Hoje a gente está discutindo as questões históricas da evolução, tá bem? Então, Keynes ele vai defender que há esse desemprego involuntário, e ele vai defender que por exemplo, diferentemente dos clássicos que defendem o liberalismo econômico, Keynes vai defender que, em momentos de crise, em momentos como esses de insuficiência de demanda agregada, que daí, ao invés da lei de Sé, que acredita-se que a oferta cria sua própria demanda, Keynes vai falar que não. Quem determina a oferta é a demanda. Então é a demanda que cria a oferta e não o contrário. E ele vai dizer então que momentos de crise são momentos em que há uma insuficiência de demanda, ou seja, as pessoas não estão consumindo, por isso as empresas não estão vendendo e não estão produzindo, e as empresas reduzindo o seu nível de atividade econômica, elas têm que dispensar as pessoas, e por isso que vai haver desemprego. Então, uma insuficiência da demanda agregada. E daí Keynes vai justamente propor que, nesses momentos, é papel do Estado, papel do governo, realizar políticas que expandam a demanda agregada, que elevem a demanda agregada, para que haja, então, a elevação de novo, geração de crescimento econômico, emprego e por aí vai. A partir das ideias de Keynes, John Hicks, em 1937, ele lança um artigo, né? Ele escreve um artigo, publica esse artigo, desenvolvendo um modelo chamado modelo ISLM, que nós também veremos ao longo das nossas aulas, né? Lá na nossa última aula, a gente vai falar mais sobre o modelo ISLM, em que ele vai pegar a teoria de Keynes e vai tentar formular ela matematicamente, por meio de gráficos, que justamente para tentar explicar e incorporar aquilo, a teoria que era vigente, porque Keynes ele não desenvolveu matematicamente. Então, se a gente pegar lá o livro dele, a Teoria Geral, é escrito, né? Tem todas as ideias dele ali expostas para a gente compreender. Então, a gente tem o artigo de Hicks sendo um dos marcos importantes para o desenvolvimento da teoria keynesiana. E depois isso vai ser a base para o que é chamado historicamente na economia de síntese neoclássica. Essa síntese neoclássica ela é uma tentativa de junção justamente das teorias keynesianas com a teoria clássica, a teoria neoclássica da época, em que você tem
o reconhecimento de que realmente algumas críticas têm fundamento e a gente pode incorporar os dois elementos em um modelo mais acurado, em um modelo mais realista da economia. Todo modelo, obviamente, ele é simplista, ele simplifica a realidade para que a gente consiga moldar aquilo, modelar aquilo e tomar as devidas decisões, as decisões mais corretas. Então, há um nível de irrealismo nos modelos. E essa junção de duas escolas do pensamento, ela é justamente a tentativa de evolução da teoria econômica. Embora ainda hoje a gente tenha novos clássicos, novos keynesianos, que ainda tem um embate, ainda tem uma rixa muito grande no desenvolvimento da teoria e na interpretação das causas e dos efeitos e de quais políticas são mais adequadas. Além disso, nós tivemos, entre essa síntese neoclássica, nós tivemos a curva de Phillips, que até a década de 70 ela foi bastante aceita. A curva de Phillips ela coloca uma relação entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, falando que existe um trade-off, existe uma troca. Ou seja, se eu quiser taxa de desemprego baixa, eu vou ter que tolerar uma taxa de inflação mais alta. Em contrapartida, se eu quiser uma taxa de inflação baixa, eu vou ter que tolerar uma taxa de desemprego mais alta. Então existe um trade-off na economia. E ela foi bastante aceita até a década de 1970, quando alguns economistas, entre eles Phelps em 67 e Milton Friedman em 1968, eles vão criticar isso, já vinham criticando, e isso vai ganhar mais notoriedade, em que eles vão discorrer sobre essa decisão econômica e esse trade-off na economia, e vão desenvolver suas próprias versões da curva de Phillips, a curva de Phillips aceleracionista, por exemplo, ou a curva de Phillips modificada. E tudo isso é parte desse desenvolvimento de crítica, a gente vai avançando. Além disso, é incorporado depois, porque como que se considera isso? Porque na visão de Keynes, a realização de alguma política macroeconômica, ela está ligada a algum choque. Então o governo iria lá, dava um choque na economia e isso provocaria uma elevação na demanda. E os críticos da teoria dele, eles vão falar que a sociedade ela não vai ser totalmente impactada por esse choque, porque ela tem expectativas. Eu sei o que o governo está fazendo e eu sei o efeito disso. Então eu já vou me antecipar, e daí o choque não vai ter esse efeito todo, ou às vezes o efeito seria nulo, como alguns críticos vão falar. Então cria-se inclusive a forma como que o ser humano considera as expectativas. E daí nós temos as expectativas adaptativas e as expectativas racionais. A expectativa adaptativa eu olho para o passado e vejo qual foi, por exemplo, a inflação do ano passado. E daí eu já estou meio que preparado para a inflação desse ano, eu já me antecipei, eu já fui elevando, as empresas, por exemplo, já foram elevando os seus preços, repassando essa elevação de acordo com a inflação do período passado. Essa basicamente é a expectativa adaptativa. A expectativa racional, ela considera que eu sempre sei de tudo, eu sempre tenho todas as informações e eu nunca vou ser impactado. Então também é uma consideração, a expectativa adaptativa, ela tem uma consideração com a realidade. Já a expectativa racional, considerando o ser humano extremamente racional e à disposição de todas as informações possíveis, isso é bastante irreal. Então tudo isso vai ser bastante criticado. Depois nós temos outros desenvolvimentos dentro da teoria econômica, como o desenvolvimento dos economistas institucionalistas, falando do papel das instituições dentro do desenvolvimento econômico, instituições enquanto agentes que balizam o comportamento das pessoas, então várias coisas são instituições, mas o governo é uma instituição, a legislação de um país é uma instituição, a própria cultura é uma instituição, então eles vão procurar, principalmente nesse aspecto histórico e evolutivo das sociedades, as respostas para o desenvolvimento econômico. Então não existe ainda um consenso nessas teorias, mas é importante sempre a gente conhecer os dois lados, ou 3, ou 4, ou enfim, quantos lados tiver, para que a gente molde e inclusive entenda os dois lados, para que a gente possa formar as nossas próprias opiniões. Tá bem? E daí a gente vai avançar agora, terminando essa parte histórica, para uma análise um pouco mais pragmática da economia, quando a gente fala do cálculo do produto. Como que eu determino o produto de uma economia? O que é o PIB, lá, o Produto Interno Bruto da economia, e como que eu compreendo isso? Então, avançando, nós temos a contabilidade nacional, que ela se preocupa justamente com isso.
E aqui a gente tem um modelo bem simples de uma economia simples. Eu tenho apenas dois agentes, as empresas e as famílias. E eu tenho com isso dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Porque as empresas precisam de fatores de produção, terra, trabalho e capital, para produzir bens e serviços e vender lá no mercado de bens e serviços. Por sua vez, as famílias têm terra, trabalho e capital, ou seja, têm fatores de produção, só que elas desejam mercadorias, desejam bens e serviços. Para isso, elas vendem os seus fatores de produção no mercado de fatores de produção e recebem sua renda. Então, nós temos um ciclo em que as famílias entregam terra, trabalho e capital, vendem isso lá no mercado de fatores de produção. As empresas, por sua vez, elas compram esses fatores de produção porque é o insumo que ela utiliza para produzir, né? E delas pagam isso, salários, aluguéis e lucros por isso, que é a renda das famílias. As famílias vão pegar essa renda e isso vai ser a despesa que ela vai realizar para comprar os seus bens e serviços e receber esses bens e serviços para atender suas necessidades e desejos. Comprando isso, as despesas das famílias são as receitas das empresas, bem, que vendem lá os bens e serviços no mercado de bens e serviços. Então nós podemos ver que nessa economia fechada que nós temos e bem simples, o que a gente considera como PIB, né? Antes da gente voltar aí para a nossa figura, o que a gente considera como PIB? Então o Produto Interno Bruto ele pode ser encarado sobre três aspectos, sobre a renda, sobre a despesa e sobre o produto. Então nós temos três aspectos. Um deles é a renda, um deles é o produto e um deles é das despesas ou da demanda agregada. Quando a gente calcula isso, a gente tem o Produto Interno Bruto, que é basicamente a gente pode entender como tudo que é produzido na economia por um determinado período de tempo. Então uma das definições do PIB é tudo que é produzido na economia. Então se eu pegar o valor final de todos os bens e serviços finais, né, valor de bens e serviços finais produzidos, eu vou ter o total, a soma de tudo que foi produzido na economia em valores monetários. Isso vai ser meu PIB, o Produto Interno Bruto, que é justamente, se eu pegar tudo que foi produzido pelas empresas e que foi comprado pelas famílias, é tudo que foi produzido nessa economia. Afinal, aqui a gente não está considerando a presença de estoques, nem nada disso, né? Então tudo que foi produzido foi vendido. O valor de mercado que tudo que foi produzido é justamente a despesa das famílias, que é, então se ela gastou todas as suas receitas consumindo bens e serviços, isso é igual a tudo que foi produzido, que é o PIB. Por sua vez, isso também é igual a toda a receita da economia, tá bem? Que é igual a toda a renda da economia, ok? Então, nós temos uma relação de identidade entre esses três elementos: a receita, o produto e a demanda na economia. Tudo isso aí a gente considera que é equivalente, tá? Não que seja exatamente a mesma coisa, porque não são, né? Receita é receita, despesa é despesa. Mas existe uma equivalência. Se eu somar o valor de todas as receitas, vai ser igual a soma de todos os valores das despesas, que é igual à soma do valor final dos produtos. E daí avançando, nós temos, além disso, nós temos como que eu determino o produto nacional. Aqui nós temos, como eu disse, eu posso olhar para o produto pela ótica do próprio produto, pela ótica da renda e pela ótica da demanda. Tudo isso agregado, né, de toda a economia. Então eu posso pegar todos os produtos que foram produzidos na economia, toda a renda que foi gerada e toda a demanda que foi realizada. Todos os gastos que foram realizados na economia é a demanda. E daí eu tenho, sob a ótica da demanda agregada, eu posso ter essa função aqui do PIB. Então o Y é o meu PIB, que é igual ao consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas. E as exportações líquidas é exportações menos importações, tá bem? E daí nós temos aqui, a gente nota que o consumo dado por C aqui, por exemplo, ele é uma função da renda menos os tributos. Por quê? A gente encara o PIB como produto, mas ele também é renda, né? A gente acabou de descobrir que ele também é renda. Então a renda menos os tributos, isso é o que a gente chama de renda disponível. Bem, renda menos tributos é a renda disponível na economia. Mais o investimento. Então o investimento depende também da renda, porque quanto maior a renda, mais o empresário vai querer investir, né? Por isso essa relação positiva, né? Só voltando aqui no consumo, nós temos que a renda impacta positivamente o consumo e os tributos impactam negativamente, porque quanto maior for o tributo, menor vai ser a minha renda disponível, porque maior vai ser a parcela da minha renda que eu tenho que pagar em tributos, então eu não vou poder gastar efetivamente aquilo, tá bem? Então, renda impacta positivamente o consumo
consumo, porque quanto maior a renda, maior o consumo, e os tributos impactam negativamente, porque quanto maior o tributo, menor vai ser o consumo. Para o investimento, nós temos também a relação positiva com a renda, né? Quanto maior a renda, maior o investimento. E negativamente a taxa de juros, que é o I aqui. Então, quanto maior for a taxa de juros, menor vai ser o investimento, porque fica mais caro para investir e também há um custo de oportunidade maior no investimento. Daí nós temos o gasto do governo e as exportações líquidas. As exportações líquidas também são uma função aqui da renda nacional, da renda do resto do mundo, que é esse Y asterisco, e da taxa de câmbio, tá? Taxa de câmbio real. Se aumentar a minha renda, impacta negativamente as exportações líquidas. Por que isso acontece? Se aumenta a renda da economia, da nossa economia, né? Aumenta a renda da economia brasileira, o que vai acontecer? A gente vai consumir mais. Só que a gente vai consumir mais internamente e externamente. Então o que vai acontecer é que a gente vai importar mais, por isso que isso impacta negativamente nas exportações líquidas. Se a exportações menos importações, se eu aumento a importação, eu estou impactando negativamente no líquido disso, né, no resultado da conta. As exportações líquidas dependem positivamente da renda do resto do mundo, porque vai acontecer a mesma coisa com a renda nacional, só que ao contrário. Então, se o resto do mundo aumentar a sua renda, vai aumentar o consumo deles. Eles vão consumir mais lá no país deles e eles vão consumir mais do resto do mundo. Vai consumir mais da gente também. Então, a gente vai exportar mais, por isso que é positivo. Agora, a taxa de câmbio, ela impacta positivamente. Porque se eu aumentar a taxa de câmbio, vai ficar mais caro para eu importar, então eu vou reduzir importações. Em compensação, para quem é de fora, vai ficar mais barato comprar de mim. Então eu vou exportar mais. Então a elevação na taxa de câmbio eleva exportações e reduz importações, por isso que impacta positivamente nas exportações líquidas. Nós também temos, dentro da contabilidade nacional, a função consumo keynesiana. Então a função consumo, esse consumo aqui que eu disse que depende da renda disponível, eu posso interpretar isso como uma função, como nós estamos vendo aqui. Então o consumo depende do consumo autônomo, que não depende da renda, é o consumo mesmo quando a minha renda é zero, porque quando minha renda é zero, eu não deixo de existir, eu ainda vou consumir alguma coisa. Então eu tenho um nível de consumo mesmo quando a minha renda é zero. Esse é o consumo que a gente chama de consumo autônomo. Mais a propensão marginal a consumir, que é o C1, que multiplica a renda disponível, que é o Y menos T. Tá? E essa propensão marginal a consumir, pela teoria, ela varia entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1, quer dizer que maior parcela da minha renda eu vou consumir. Então, se for 0,9, por exemplo, indica que se eu aumentar a renda disponível da economia em R$1, eu vou aumentar o consumo da economia em 90 centavos. Né? Quer dizer que essa economia, ela tem o consumo, ele tem uma influência muito grande da renda, porque a gente consome boa parcela da renda. Quanto menor for, menor vai ser essa relação. Então, se for 0,5, quer dizer que se eu aumentar em R$1 a minha renda disponível, vai aumentar em 50 centavos o consumo. Então já não é tanto. E daí a função consumo keynesiana, ela tem esse formato aqui que a gente vê no slide. Né? Ela tem o consumo autônomo, que é da onde parte. A gente pode ver que a renda aqui é zero, mas o consumo ele parte de um valor positivo. E depois ela aumenta na velocidade da propensão marginal a consumir, que vai mostrar justamente a inclinação dessa curva. Outra coisa que a gente precisa ter bastante atenção é a noção de PIB real e PIB nominal. Quando a gente analisa o PIB corrente ou o PIB nominal, a gente analisa ele com base nos valores daquele ano. Então, se eu calculei lá o PIB de 1994 e eu analisei dentro daquele ano, tudo bem, eu estou analisando o valor daquele PIB, o montante. Agora, se eu for comparar o PIB de 1994 com qualquer outro ano, se eu for comparar com o PIB de 2019, por exemplo, eu não posso compará-los diretamente, porque cada um é o PIB em reais do seu ano. Eu vou ter que transformar isso em PIB real. Né? O PIB nominal é o PIB daquele ano, nos valores monetários daquele ano. Só que a gente tem um efeito na economia que modifica o valor do dinheiro no tempo, é chamado inflação. Então, como a gente teve inflação nesse período, eu não posso considerar que R$100 lá de 1994 é o mesmo que R$100 em 2019 ou 2020. Então, eu tenho que calcular o PIB real, tá bem? Então, a gente sempre trabalha, quando a gente for fazer análises entre períodos, com PIB real. E daí, só para a gente olhar a evolução do crescimento do PIB brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas, eu tenho aqui o gráfico que mostra a taxa de crescimento da economia brasileira em cada ano. Então, em 2000, nós crescemos, por exemplo, 4,39%, depois caiu um pouco esse crescimento, 2004 chegamos a atingir 5,76%, depois 2007, 6,7%,
e isso tinha uma linha crescente, né? O efeito da crise de 2009 fez o nosso PIB ser negativo, né? Bem pouquinho negativo, mas chegou a ser negativo, 0,13, né? Negativo. Só que logo no ano de 2010 a gente teve um crescimento de 7,53. Então mostra que a economia estava em crescimento, conseguiu superar a crise. Mas depois disso a gente afundou significativamente para 2 anos de recessão significativa, né? Em 2015 e 2016. E atualmente a gente figura em torno de 1,3%, em 2019 foi 1,14%, e a expectativa de mercado, de acordo com o boletim Focus, do último boletim Focus que nós temos no mês 6, a expectativa do mercado é que o PIB brasileiro em 2020 caia 6,25%. E a expectativa do FMI, da projeção, né, dos impactos da pandemia nas economias, demonstra uma expectativa de queda de 5,3%. Então o mercado está bem pessimista nesse momento, justamente por causa do enfrentamento da pandemia e como que a gente vai lidar com isso, quais serão os impactos na economia. Então mostra uma expectativa bem ruim do mercado. Avançando, para a gente finalizar essa primeira aula, nós temos então o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é um outro demonstrativo aí da economia, né, uma outra variável da economia bastante importante, porque ela mostra justamente, né, ele mostra justamente as transações entre o país e o resto do mundo. Então todas as transações, seja de compra e venda de bens e serviços, seja geração de rendas, transferências unilaterais, por exemplo, né, doações, os investimentos, os empréstimos, as amortizações. Então nós temos 2 grandes contas dentro do balanço de pagamentos, a de transações correntes, que são para comércio, serviços, rendas e transferências, e a de movimento de capitais, que vai ter investimentos, empréstimos, amortizações. O balanço de pagamentos ele pode ser superavitário, ou seja, quando entra mais dinheiro do que sai, eu tenho um superávit, está sobrando dinheiro. Quando sai mais dinheiro do país do que entra, eu tenho um déficit. E quando não sai nem entra, eu tenho uma condição de equilíbrio. Tá bem? Uma das contas mais importantes dentro do balanço de pagamentos é a conta da balança comercial, que é justamente de bens. Então, as transações de bens, quais os produtos que eu vendo, as quantidades, o valor desses produtos que eu vendo e quais são os valores, quantidades e total dos valores dos produtos que eu compro de outros países. Então, ela é uma conta muito importante e por isso a gente vai analisar os dados aqui da evolução da balança comercial de 2003 a 2020. Então, nós temos, por exemplo, em azul aqui as exportações, em laranjado as importações e em verde o saldo, para a gente ver se foi superavitária a balança comercial, que é uma das contas dentro do balanço de pagamentos, uma das mais importantes, mas é uma das contas, e para ver se foi superavitária ou se foi deficitária. Então nós notamos que todo esse período aqui, ó, 2003, 2006 até 2013, a gente teve saldos positivos, embora a partir de 2007 tenha uma tendência de queda no saldo, né? O saldo foi cada vez menor, embora ainda positivo. Em 2014, justamente por causa dos impactos e reflexos ali da crise, a gente tem um saldo negativo, só que depois isso se recupera significativamente, mostrando que a nossa balança comercial é relativamente boa, né? A gente consegue manter um superávit na balança comercial, isso é positivo para a economia do país em determinado sentido. E 2020, os últimos dados que nós temos, segue positivo, né? Então tem aqui valores menores, porque não é de todo o ano, mas segue um valor positivo. Então, pessoal, sobre a introdução à macroeconomia era isso. Espero que tenham compreendido. Fico à disposição. Importante a gente conhecer toda essa parte introdutória, histórica da macroeconomia, para que a gente avance depois nas próximas aulas. Vejo vocês nas próximas aulas. Muito obrigado. Bons estudos a todos.